Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pega na mão do seu irmão e fala para ele: que bom que você veio, hein, meu irmão? Fala para ele: que bom que você não é louco de perder o encontro desse aqui. Quem é apaixonado por esse culto diz amém, gente. Graças a Deus. Antes de mais nada, abaixa um pouquinho para a gente aqui o retorno. Acho que está na caixa da frente. Obrigado, gente. Um pouquinho também, abaixa um pouquinho. Nós vamos orar. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Pega a sua Bíblia, levante sua Bíblia aos céus. Levante sua Bíblia. Agora põe a sua Bíblia no seu peito. Feche os seus olhos. Isso. Agora aumenta um pouquinho mais. Não a Bíblia, mas o som. Isso. Aumenta um pouquinho. Isso, está ótimo, excelente. Põe a Bíblia no seu peito. Pai, graças te damos pela palavra viva, poderosa, que é a Bíblia. Nós amamos a sua palavra e te pedimos: dai-nos sabedoria e graça, Senhor, para que possamos contemplar, absorver essa mensagem tão poderosa que vem da palavra do Senhor. Traga luz ao nosso entendimento, traga clareza, traga força e revelação, em o nome de Jesus. A igreja diz: você pode dar uma salva de palmas ao Rei Jesus. Glória a Deus. Bom, você que nos visita, seja muito bem-vindo. Queridos, acho que está um pouco escuro, não sei se tem alguma lâmpada apagada, se tiver, não sei, ou então, eram os LEDs aqui, não sei. Eu quero hoje, está excelente. Eu quero hoje começar uma série de mensagens que eu farei, certamente até o final do ano. Lá nos últimos cultos de domingo, nós estaremos numa série de mensagens muito poderosa. Nós vamos, nessa reta final de novembro, durante todo o mês de dezembro, nós vamos abordar um tema muito valioso, mas muito valioso. Olha para o teu irmão e fala: os nomes de Deus. Você sabia que na Bíblia Deus é chamado de várias formas diferentes? Nós, inclusive na igreja, cantamos vários desses nomes, não é? Nós cantamos Yahvé, Rafá, Elohim, Shaddai, não é? Nós cantamos, enfim, todos nós aqui, em algum momento, nós já utilizamos de algum nome que é atribuído a Deus na Bíblia. Em algum momento nós já passamos por isso. Você certamente, o nome talvez mais conhecido seja Yahvé, né? Mas nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela também se refere a Deus de várias formas, né? Em vários momentos, por nomes diferentes. E o que seria isso, pastor? Será que então nós somos politeístas? Nós temos vários deuses? De maneira nenhuma. Os vários nomes de Deus não fala sobre vários deuses, mas fala sobre várias facetas, várias características do mesmo Deus. Eu já disse isso aqui várias vezes, que os nomes na Bíblia, todos os nomes na Bíblia possuem algum significado. Veja, nós olhamos, por exemplo, para o nome Jacó, e nós entendemos que Jacó é aquele que agarra o calcanhar. Como que ele nasce? Agarrando, né, o seu irmão pelo calcanhar. Nós vemos um homem que, enquanto criança, num período que ele nasce, era um período que estavam assassinando crianças, e ele é jogado em uma espécie de cesto, e ele é colocado na água rio abaixo, e depois ele cresce, e ele recebe o nome que significa tirado das águas, não é? Nós vemos Pedro, o nome dele definia seu temperamento. Pedro significa pedra, né? Pedro era um homem de temperamento duro. Pedro era um homem forte, um homem 880, um homem que, quando ele estava feliz, ele estava muito feliz. Mas se Pedro tivesse com raiva, meu irmão, Pedro ficava com muita raiva. Então Pedro era pedra, não é? Nós vemos tantos nomes, muitos e muitos e muitos nomes. Nós temos Paulo significa o quê? Pequeno, não é? Esse homem que era tão grande, ele se converte a Jesus, e ele precisa esquecer, entre aspas, toda a sua grandeza, né, para se dar ao Evangelho de Jesus Cristo. Enfim, então os nomes na Bíblia, eles possuem um potencial imensurável, e eles são muito importantes para nós. Quem pode dizer amém, gente?
Então hoje nós vamos inaugurar essa série de mensagens com o primeiro nome que é atribuído a Deus na Bíblia, e nós vamos em Gênesis. Projeta para mim, por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1:1. Nós lemos muitas vezes isso, e talvez a sua tradução inclusive tenha a palavra Deus, né? Mas no original ali, no hebraico, né? O aramaico, né? Que são os idiomas que foram escritos, que o Antigo Testamento foi escrito. Nós vemos então em Gênesis capítulo 1, versículo 1, por exemplo. Aqui nós temos a palavra Deus. Quem aqui tem a palavra Elohim? Você que tem uma Bíblia velha, provavelmente a sua Bíblia velha, ela vai ter a palavra Elohim. Acha para mim alguma tradução aí, gente, que tenha Elohim. Então, nós vemos no capítulo 1, do versículo 1 de Gênesis, nós vemos a primeira vez que Deus é chamado de algum nome que não fosse Deus. Então, numa tradução, eu esqueci de passar para vocês uma tradução mais antiga, mas diria mais ou menos assim: no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Olha para o teu irmão e fala amém. Então, hoje nós vamos começar com essa expressão, com esse nome ao qual Deus é mencionado, Deus é caracterizado, Elohim. Quando nós olhamos para Gênesis, nós olhamos para a construção de toda a humanidade. Quando nós olhamos para Gênesis, a Gênesis, né, é a partícula da criação, é onde tudo começa, é onde nós vemos Deus criando os céus, Deus criando a terra, é onde nós vemos Deus criando o homem, em seguida fazendo também a mulher, é onde nós vemos Deus organizando tudo, colocando tudo no seu devido lugar. E são exatamente essas características que o nome Elohim representa. Olha para o teu irmão e fala assim: Elohim, Deus, fala para ele, de ordem. Olha para o seu irmão assim, fala para ele: como é que está o teu guarda-roupa aí hoje? Fala para ele: se chegar lá na sua casa, teria coragem de abrir uma live mostrando o seu guarda-roupa? Quem teria coragem? Deixa eu ver. É porque arrumou hoje, né? Ou não? É sempre arrumado. Tenho certeza que o guarda-roupa do povo dessa igreja é sempre arrumado. Não é? Eu tenho certeza que você não chega em casa, tira o sapato e joga para um canto, tira a meia e joga para o outro canto, e tira uma camisa e faz isso. Não, eu tenho certeza que essa é uma igreja que vive com tudo em ordem. O amém é de eu recebo isso na minha vida, ou é amém, é isso mesmo, minha vida é assim. Deus é um Deus de ordem. O Deus que nós servimos é um Deus que não tolera bagunça. O Deus que nós servimos é um Deus que não tolera coisas fora do lugar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e eu gosto muito quando nós... Gente, pode tirar até o versículo. Eu gosto muito do capítulo 1 de Gênesis, porque nós vemos como que Deus era completamente detalhista. Você percebe isso? No primeiro dia ele faz aquilo, no segundo dia ele faz aquilo, e Deus, ele faz uma coisinha, ele faz outra coisinha. Deus, ele tinha um cuidado, uma atenção tão detalhada, uma atenção tão perfeita, que ele vai enumerando tudo, ele vai classificando tudo, ele vai organizando tudo, porque Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus de organização. E talvez, meu irmão, você hoje precisa entender e discernir essa parte do caráter de Deus, como o Deus organizado, o Deus das coisas no devido lugar, e você precisa invocar esse Deus na sua vida. Talvez você hoje está vivendo um tempo que você diz: pastor, minha vida sentimental, ela está tão bagunçada, as coisas estão tão fora do lugar. Pastor, a minha família está tão bagunçada, na minha casa ninguém ocupa posição de nada, a posição de autoridade é de todo mundo, o meu filho me manda calar a boca, eu não tenho me posicionado como homem, a minha esposa não está no lugar de mulher, a minha casa está uma bagunça. O que eu preciso? Elohim, o Deus organizado, o Deus que coloca as coisas no lugar.
Deixa eu te dar uma palavra profética para essa reta final do ano. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus nesses dias. Deus irá colocar a sua vida no eixo, as coisas no devido lugar, e você entrará no ano de 2026 vivendo coisas sobrenaturais, porque a sua vida está em ordem. Sua vida está em ordem. Então, olha aqui, por que Deus é um Deus de ordem? Olha a sequência de Gênesis, eu tive que anotar. Deus forma, Deus enche, lembra? Deus faz o homem, depois Deus enche o homem, Deus separa, depois Deus organiza, e depois Deus declara que tudo que Ele fez foi bom. Deus é um Deus de organização. O Deus que nós servimos é um Deus que nos desafia todos os dias a termos a nossa vida em ordem. Eu quero te desafiar nessa noite. Você vai sair desse culto e você vai anotar algumas coisas na sua vida que não estão em ordem. Você vai anotar áreas da sua vida que quando você olha, você fala: isso está uma bagunça, isso não está como deveria, isso não está como deveria, e você vai organizar essas coisas. Você vai fazer um chequinho que gosta de checklist. Irmão, eu não vivo sem checklist. Eu acordo de manhã, quando vou para o meu escritório, eu vou trabalhar, a primeira coisa que eu faço é, eu abro o meu checklist. Ali eu tenho tarefas que são diárias, eu faço diariamente. Por exemplo, eu tenho escrito no meu checklist assim, beber água. Parece loucura, né? Mas eu não lembro de tomar água. Então, se eu tiver um checklist onde eu fico olhando para aquilo ali, eu olho e viro um copo com água, e viro uma garrafa com água, e viro uma garrafa com água. Lá no meu checklist tem assim, fazer leitura bíblica. Então eu pego a minha Bíblia e eu leio os capítulos da Bíblia, eu vou lá e marco. Isso me dá uma alegria tão grande no meu cérebro. Deixa eu te falar uma coisa, eu tenho escrito no meu checklist, se minha mãe estiver escrevendo, eu já falei isso para ela, no meu checklist está escrito assim, ligar para minha mãe, porque eu não lembro de ligar para minha mãe. Porque, pastor, porque você não ama a sua mãe? Não, é porque eu tenho tantos afazeres que se eu não me organizar, eu não me lembro de falar com a minha mãe. Então eu sou uma pessoa completamente guiada por planejamento. Por quê? Porque eu acredito que o reino de Deus é um reino de organização. Quem aí organiza as suas finanças? Deixa eu ver você. Eita, que as mãos abaixam. Tem gente que vive igual aquele louvor, sabe aquele louvor daquele cantor gospel que fala assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sabe aquele cantor gospel, sabe? Não sabe, né? Toda música é louvor, lembre-se disso. A questão é, pode não estar adorando a Deus, mas está adorando alguém. Mas tem gente que liga esse botãozinho na vida, o botão do deixa a vida me levar, o salário cai na conta, já foi. O salário cai literalmente, ele cai e cai. Por quê? Porque não tem organização, não coloca as coisas no lugar. Eu tenho certeza que se nessa noite nós chamássemos alguns irmãos aleatoriamente aqui e fizéssemos 2 perguntas para eles, eles não saberiam responder. Primeira, quanto você ganha de renda mensal? Talvez até sabe. A segunda é, quanto você gasta? Essa daí, não sei, teria que olhar. Então, Deus é um Deus de organização. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Deus honra aquele que se organiza. Deus honra aquele que coloca as coisas no lugar. Porque quando nós somos organizados, nós estamos imitando a imagem de Deus, de um Deus organizado. Pega o livro de Gênesis e começa a ler. No primeiro dia, Deus faz isso. Depois Deus faz aquilo, depois Deus faz aquilo, depois Deus faz aquilo, faz aquilo, e Deus viu que era bom. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Toda desorganização da sua agenda, da sua alma, da sua mente, das suas finanças, Deus vai te dar a capacidade de organizar tudo isso. E quando estiver organizado, se prepare, porque o Elohim, que é o Deus da organização, entrará na sua vida com provisão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus dá ordem. Segunda coisa muito importante, que é característica de Elohim. Elohim é um Deus relacional. Ele é um Deus relacional. Por quê? Porque a Bíblia diz, e ainda usando a mesma expressão, ainda no livro de Gênesis, a Bíblia nos dá várias características que mostram. Nos dias de hoje,
Nos dias de hoje não, é perfeito. Onde está a capacidade relacional de Deus? Lembra do Cristo? Jesus, o tempo todo, ele estava fazendo o quê? Ele estava com o quê perto dele? Com gente. Acho que ninguém gosta mais de gente do que Jesus. E gente de todo tipo. A Bíblia diz que Jesus, ele subia, em alguns momentos ele se apartava para orar, para falar com o Pai, mas ele ia para um monte para dar um sermão para as pessoas. Jesus, ele ia para uma casa, para uma festa. Jesus se assentava na mesa com os discípulos. Jesus estava em algum lugar com uma multidão. O tempo todo Jesus tinha pessoas perto. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele cria o homem, ele faz a mulher, ele cria os dois, ele coloca num jardim maravilhoso. E a Bíblia diz que todos os dias à tarde Elohim fazia o quê? Ele ia até o jardim e ele se encontrava com o homem. Deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que alegra o coração do nosso Deus, é quando você chega na sua casa, mesmo cansado, muitas vezes preocupado, mas você vai para o seu quarto, você dobra o seu joelho, você fecha os seus olhos e você conversa com Ele. O Deus que nós servimos é um Deus relacional, um Deus de relacionamento, e Ele quer se relacionar com você, Ele quer se relacionar comigo. Meu irmão, eu quero dizer para você, não é apenas a igreja o lugar onde você deve buscar a presença de Deus. A igreja é só mais um lugar. A busca pela presença de Deus é diária, é constante, é na casa, é dirigindo, é no trânsito, é quando chega no trabalho, é quando vai embora do trabalho, é quando você está em algum lugar, o tempo todo. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, você vai pegar mania de conversar com Deus. Às vezes eu estou num lugar e falo, nossa Deus, que dia bonito que é esse. Nossa Deus, que sol maravilhoso. Senhor, às vezes eu fico olhando o tempo nublado, eu amo o tempo nublado. Eu olho e falo, nossa Senhor, que tempo nublado maravilhoso. Oh Deus, me ajuda a fazer isso aqui agora, Senhor. Oh Senhor, eu pego o carro, Senhor, vai na minha frente agora, me livrando de todo mal. Um Deus relacional. Primeira característica de Elohim é um Deus de ordem, organização. Segundo, um Deus relacional, né? Terceiro, Ele não só nos cria, como Ele sustenta a vida. Deixa eu te falar uma coisa aqui, talvez você nunca entendeu dessa forma. Deus só não te deu, o que Deus fez não foi apenas te permitir nascer. A verdade é que Deus te permite viver todos os dias. O que isso significa? Significa que Deus não acabou o projeto que Ele tinha com você no dia que você nasceu. Todos os dias, quando você tem um livramento, todos os dias quando Deus te tira de um acidente, todos os dias quando o teu ônibus atrasa, quando o pneu do seu carro fura, aquilo é Deus falando, eu estou sustentando a sua vida. Ele não é só o Deus da minha criação, mas Ele também é o Deus da minha sustentação. Ele me sustenta todos os dias. A Bíblia diz que Ele deposita o homem e a mulher, o Adão e a Eva, Ele coloca eles no Éden. Todos os dias o Senhor descia para falar com eles. O Senhor os sustentava com o quê? Com a criação dos animais, com a criação dos frutos. Meu irmão, eu quero declarar em nome de Jesus, você jamais estará sozinho, você jamais andará sozinho, você jamais viverá sozinho, porque existe um Deus que se relaciona e que sustenta você todos os dias. Um Deus que nos sustenta, o Deus da nossa sustentação. Eu fiz questão de anotar isso. Isso é maravilhoso. O Deus que cria novos começos. Ele coloca o homem no jardim. Segundo, Ele coloca ordem no caos. Ele coloca ordem no caos. A Bíblia diz que antes da criação a terra era o quê? Sem forma e talvez igual algumas áreas da sua vida hoje. Você olha e você fala, não tem forma. Tem estrutura familiar que não tem forma. Você não sabe quem é o marido, você não sabe quem é a esposa, você não sabe quem é o filho. Não tem forma. É completamente disforme, é uma coisa absurda. Assim como era a terra antes da criação, a terra era sem forma e vazia. E Deus então começa um processo de organização. Quem gosta de fazer faxina aqui? Tem umas mulheres que você põe um louvor, não é? Tá vendo?
coloca um louvor lá. Acho que o Lino é que gosta disso na casa dele, né? O Lino sempre ele fala que eu gosto de fazer a faxina lá em casa, lá, né? A Jéssica com certeza também faz faxina na casa, não é? Mas eu sei que o Lino ele conta isso pra gente como ele gosta, não sei, né? Cada um tem um gosto, né, irmão? Cada um é maluco do seu jeito, não é? Coloca um louvorzão e aí pega todas as roupas do guarda-roupa e coloca em cima da cama. E aí faz o quê? Separa tudo e vai organizando. O que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí é uma característica que você herdou do seu Criador. Meu irmão, eu quero te dar, olha, eu quero com todo respeito, mas talvez tem lâmpadas do seu carro quebrada. Outro dia eu estava com a lâmpada do meu carro quebrada. Eu comprei, fiquei esperando chegar e eu ficava completamente maluco quando eu estava dirigindo, olhava para o painel e o alerta de uma lâmpada queimada. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa tomar cuidado, porque a desorganização ela é silenciosa. Tudo começa com uma coisinha quebrada que você se acostuma, mais uma coisinha quebrada que você se acostuma, daqui a pouco aquilo está um lixo. Isso não é sobre carro apenas, muitas vezes isso é sobre a forma que você se relaciona com as pessoas. Tem pessoas à sua volta, você vai tendo probleminha, vai afastando mais um problema, afasta mais um problema, afasta mais um, daqui a pouco você se vê sozinho. Quem já ouviu falar sobre a teoria da janela quebrada? O que é a teoria da janela quebrada? É mais ou menos assim: um ambiente onde tem uma janela quebrada, isso são estudos, testes que são feitos. Um ambiente onde tem uma simples janela quebrada tende a ter várias outras coisas que vão se quebrando. Né? Ou seja, o que isso significa? Significa que alguém que de maneira permissiva, ele aceita alguma coisa quebrada, ele vai aceitar mais uma coisa quebrada, mais uma coisa quebrada, mais uma coisa quebrada. E daqui a pouco está tudo quebrado, está tudo moído, está tudo um lixo e pronto. O que eu faço? Não serve mais. Eu quero te convidar a se colocar sobre seus pés, e eu gostaria muito que você pensasse sobre isso hoje. Qual é a área da sua vida que várias coisinhas se quebraram, várias coisinhas saíram do lugar, e talvez você foi aceitando, você foi se acostumando, e hoje você olha e fala: que bagunça. Presta muita atenção. Tem uma coisa que eu sempre falo quando nós estamos aconselhando casais, que é: nunca extrapole os limites. Nunca extrapole os limites. Como assim? Um casal que tem um episódio de agressão física dificilmente vai chegar até o final da vida sem repetir esse episódio, porque ele cruzou um limite. E talvez você está aqui hoje e tem áreas da sua vida que você atravessou limites. Você desorganizou tanto que está quebrado, isso está moído. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e clamar a Elohim por organização nessa área da sua vida. Você vai dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é Elohim, o Deus da organização, o Deus que coloca tudo em ordem, o Deus que dá sustento, o Deus que valoriza, o Deus que é um Deus que tudo que cria, sustenta e governa. E eu te peço, Elohim, que o Senhor seja Elohim na minha vida. E aí você vai dizer a área da sua vida: nas minhas finanças, que o Senhor seja Elohim na minha alma, que o Senhor seja Elohim na minha vida sentimental. Seja Elohim, o Deus que não só cria, mas o Deus que sustenta. É o Deus que não deixa morrer, é o Deus que guarda todo dia. Esse é Elohim. Elohim. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos e te pedimos: dai-nos a capacidade, ó Deus, de termos toda a nossa vida em ordem. Toda a nossa vida em ordem, Senhor. Se há na nossa vida alguma área que está desorganizada, Senhor, que o Senhor possa nos despertar para colocarmos essa área em ordem.
Que o Senhor possa nos despertar para colocar essa área no devido lugar. Põe a mão no seu peito e diga: Senhor, eu te peço, nessa noite, como Elohim, Deus de ordem, me ajuda a ter a minha vida emocional, sentimental, mental, financeira, a minha saúde em ordem, no devido lugar, a minha espiritualidade no devido lugar. Diga: Senhor, nessa noite eu clamo a Elohim, o Deus da ordem, o Deus que cria, o Deus que sustenta, o Deus que se relaciona, e eu te peço por sua intervenção, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Você que deseja estar nos caminhos do Senhor, você que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador nessa noite, e repetisse uma oração comigo. Repete comigo, querido. Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue e me dê direito à vida eterna ao teu lado, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de conhecer você que nessa noite deseja aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Alguém nessas condições nessa noite? Todos salvos em nome de Jesus? Glória a Deus. Estenda a sua mão como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Vá em paz e que o Senhor te abençoe.